Ótimo dia, gestores pragmáticos. Bem-vindo novamente ao Especialistas em Gestão. Aqui o cliente nunca tem razão. Quem tem razão somos nós, especialistas. Se você nos contratou para tomar decisões para você, para a sua empresa, para a sua saúde, fica quietinho enquanto a gente fala, por favor, que esse é o mais importante. Meu nome é Rafael Barreto, eu sou especialista e ajudo a tua empresa a aumentar o lucro dela, aumentando a sua qualidade de vida e o seu tempo livre. E hoje nós vamos falar sobre nutrição. Quais são as duas respostas que a gente sempre tem que ter assim que a gente termina os podcasts? Resposta à primeira pergunta. Barreto, o que eu tenho que fazer assim que eu acabar esse podcast? Você precisa melhorar a sua saúde através da nutrição. Respondida a primeira pergunta, segunda pergunta. Barreto, como é que eu faço isso? Eu não tenho a menor ideia e por isso eu trouxe alguém que manja muito do assunto, minha amiga Roberta Soriano. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Legal. E a Rô, né, é uma nutricionista praticante, porque eu acompanho ela no Instagram e eu não vejo ela dar... Tudo bem que pode dar aquelas escondidas também, que ela não vai postar o brigadeirão ali na foto, né? Ela vai tirar uma foto da banana. Mas eu vejo que a gente conversa muito, né? A gente é da mesma academia. Eu percebo que ela é uma pessoa que ela faz o que ela prega, né? Eu percebo bastante isso da forma o qual ela trabalha, acompanha, redes sociais. E de uma forma ou de outra, Rô, eu vejo você conseguir fazer isso. Parece ser simples, tá? Eu nunca vi você virando assim e falando, pessoal, ó, é rapidinho aqui. Vou passar para vocês aqui uma receita que é 45 minutos para... Não, é sempre uma coisa, ó, faz esse chá aqui, que legal, ó, tem uma salada com a minha assinatura em tal lugar, boa, que é o que o empresário precisa. O empresário, ele não tem problema em se alimentar melhor, mas ele não vai ficar 1h30 cozinhando para se alimentar melhor. Nutricionismo, se alimentar melhor de forma simples, é possível nos dias de hoje? Com certeza, até porque tempo é dinheiro. A gente vive hoje num mundo em que a gente não pode perder tempo preparando receitas mirabolantes com aquele ingrediente que eu vou buscar um sal, que eu tenho que subir o Himalaia para pegar com a semente brotada não sei onde. Com uma boa ida ao mercado, na feira, a gente consegue se alimentar de uma forma saudável. Então, a gente tem que saber o que a gente tem que comer e a quantidade que a gente tem que comer. Hoje, as pessoas estão adoecendo porque elas não sabem se alimentar. Se engana quem fala para mim, olha, Roberta, eu sei o que comer, eu só vim aqui no seu consultório porque eu quero que você fale se eu posso fazer isso ou aquilo. Então, as pessoas não sabem o que devem comer e, principalmente, a quantidade. Por isso, tantas pessoas obesas e, mais ainda, doentes. Tá? Eu vejo as pessoas muito doentes. Quem consegue fazer o que a gente faz, por exemplo, de fazer uma atividade física com grande frequência ali na semana, pensar o que vai se alimentar, escolher lugares para se alimentar, não é toda a população que infelizmente consegue isso. Então, quando você me pergunta assim, eu preciso comer uma preparação tão diferente? Não, mas eu tenho que saber quais são os nutrientes importantes para colocar no meu prato. Todos os dias. Tem alimentos, nutrientes que eu tenho que comer, sim, todos os dias. Você estava falando para mim, olha, eu tenho que tomar água. Sim, mas você sabe quanto de água você tem que tomar? Você acha que você sabe, né? A gente fala, 2 litros. É para você? É para mim? É para sua família? Para cada uma quantidade diferente ali, tá? Quando você fala para mim, olha, os profissionais, os trabalhadores, eles têm que... eles não têm dificuldade ali no que comer, mas eles não sabem... Você sabia que alguns alimentos e principalmente alguns suplementos podem ajudar os profissionais a terem um melhor rendimento, a trabalharem de forma mais eficaz? Animal. Então, hoje, quando a gente fala de alimentação para profissionais, para trabalhadores, para pessoas de forma ativa, eu citaria aqui alguns alimentos, tá? Vamos começar falando do café. Todo mundo toma um cafezinho. Desconheço alguém que não goste ali de tomar um cafezinho, ou de manhã, ou depois durante uma reunião. A cafeína pode sim melhorar essa concentração, melhorar essa memória. O que não pode acontecer é um profissional trabalhar e ficar o dia inteiro tomando café, porque essa cafeína vai estimular, vai excitar em demasia e depois ele vai até perder o sono à noite. Se você não dorme bem à noite, você não acorda bem e disposto no dia seguinte. Tá? Manejo de sono, um sono adequado é extremamente importante. Mas, enfim,
Outros alimentos que podem melhorar isso, melhorar a memória. A banana. Eu vou te segurar um pouco para Pode falar. voltar no café. Perfeito. E aí você falou, pô, Barreto, legal, o café pode estimular e tudo, mas não em excesso. E aí você fala, olha, as pessoas não sabem a quantidade. Eu sou um cara que eu não sei a quantidade de café. Eu vou te falar o quanto eu tomo e você me fala se tá bom. Sim. 6,5 litros é muito? Não, tô brincando. Nem 6 xícaras. Nem Então, 6 xícaras o que no que dia, seria? tá? Porque eu sou um cara que eu acho que pode ter acontecido 6 xícaras. Pode ter acontecido de um dia eu ter tomado 6 xícaras. Até que horário eu posso tomar café? Porque isso já falaram que existe um horário. E quanto que eu posso me permitir? Vamos dizer assim. Em relação à quantidade segura, 3 a 4 xícaras. Pequenas, não é caneca, não é balde. Xícara tamanho do expresso ali, tá? O seu 50 ml. Em relação ao horário, vai depender da sensibilidade à cafeína de cada um. Eu sou uma pessoa extremamente sensível à cafeína. Se eu tomar café 4 horas da tarde, eu não durmo à noite. Eu sei pela minha experiência. Você pode tomar café 10 horas da noite, deitar e dormir. Então, depende da sensibilidade. Mas o excesso de cafeína ao longo do dia pode sim comprometer o seu sono. Tá? Falando em cafeína, não é só café. Chá mate, chá verde, chá preto, outras bebidas que contenham cafeína também entram nessa quantidade, ok? Legal, bacana. Não, fantástico. Você está falando de alimentos para a memória. Isso. Um alimento que eu gosto muito é o ovo. Nossa, coitado do ovo, já foi tão condenado. O ovo é um vilão, vai aumentar meu colesterol. Não, depende da preparação que você vai fazer. Vai comer ovo frito? Quantos ovos fritos? Não é indicado. Ovo mexido, ovo cozido, preparações com ovos que não envolvam a fritura ajudam muito. O ovo ele contém uma substância chamada colina, extremamente benéfica para o nosso cérebro. A gente tem que sempre dar prioridade para um bom funcionamento cerebral. Tá? Neurônio tem que funcionar bem, para a gente raciocinar e trabalhar bem. Ovo, banana, contém triptofano, que é o precursor da serotonina. Sabe aquela sensação de bem-estar, de prazer que a gente gosta? Não é só no chocolate, não. Então, o precursor, o que vai gerar a serotonina, é o triptofano, que eu encontro na banana, eu encontro na aveia. Alimentos fáceis do nosso dia a dia, baratos, não é nada de outro mundo. Deixa eu pegar isso daí. Sim. Em algum momento, nessas loucuras que a gente faz de nutricionismo, em algum momento, para mim, a banana se tornou um vilão. Aí, em algum lugar aí, não sei se a banana é muito calórica. Ela não é tão calórica, mas ela tem bastante amido, que é uma fonte de carboidrato. E as pessoas acabam associando que comer carboidrato faz mal, engorda, prejudica. Depende. Eu tenho um paciente que falou para mim uma vez, Roberto, eu como 6 bananas no dia. Eu perguntei, você está criando macaco na sua casa? O problema não é comer a banana, é quanto de banana. Uma banana tem 70, 80 calorias, pouco, tranquilo. É verdade. Tá? Então a banana está liberada. E se associar a aveia, melhor ainda. 2 fontes saudáveis. A aveia tem fibra e controla a glicemia da banana. Cara, banana com aveia. Não é fácil. Quando eu era criança eu adorava e nunca mais comi isso. Pode voltar a comer. Banana. Fiozinho de mel, se quiser, tá? Ah, não gosto ali, a aveia não tem sabor. Joga um fio de mel. Mas algumas substituições podem, né? Por exemplo, eu não gosto muito de mel, mas eu gosto muito de Nutella. Aí você acaba comigo. Não, tô brincando. Só você pode trocar a fibra. Ao invés da aveia, linhaça, chia, outras, não, tá? Eu tô brincando, eu entendi. Sei. Castanhas. A gente tem que tomar cuidado com a quantidade das castanhas. Não é tão barato, mas são alimentos fáceis da gente comer em excesso. Quem aqui consegue pegar um pires e colocar 2 castanhas de caju, 2 nozes, vai na mãozada, né? Cara, eu adoro castanha e se eu pegar 100 gramas de castanha de caju, eu vou comer 100 gramas. Você e muita gente. Então, amêndoas, castanha do Pará, castanha de caju, todas essas nuts oleaginosas têm bastante substâncias antioxidantes, ajudam também na manutenção do cérebro. Tá? Salmão, a gente estava brincando falando do salmão. Mas deixa eu voltar para a castanha. Sim. Mas a gente pode comer um saquinho de 100 gramas de castanha? Não. Ó, quem quiser anotar essa dica que eu vou deixar, tem um mix. Você marca aí, essa quantidade você pode comer todo dia, tá? Uma castanha do Pará, por que não mais? Porque ela tem muito selênio. Selênio é um mineral que em excesso faz mal. Então, uma castanha do Pará, 2 castanhas de caju, 2 nozes, 2 amêndoas. Todo dia pode comer.
Se for nessa quantidade. Pode comer todas juntas, tá? Não é uma ou outra. Esse mix todo você pode comer todo dia. É isso que é para comer no dia? Isso. Não vai dar 100 gramas, claro, tá? Não, vai dar pouquinho. Vai dar mesmo. Vai dar lá uns 30, 40 gramas. Mas você pode comer essa quantidade todos os dias. Entendi. São calóricas, as castanhas. São oleaginosas com bastante caloria. Mas vale a pena a caloria. Então, se eu investir em calorias saudáveis, melhor do que eu comer um pote de Nutella, que é mais calórico, não tem nutriente nenhum. Certo. Tá? Tava falando do salmão. Salmão, por que o salmão é saudável? Porque ele tem ômega 3. Ômega 3 são as gorduras insaturadas que ajudam na manutenção do desenvolvimento cerebral e tem função antioxidante. Então, ajuda o probleminha do coração. Muito empresário, muito estressado, já tem algum comprometimento aí, já teve um infarto, alguma coisa. Os antioxidantes ajudam nessa manutenção do coração também, tá? Salmão, sardinha, atum, peixes ricos em ômega 3, se bem que a gente não garante que os nossos peixes sejam verdadeiros, tá? Chocolate amargo. Como assim um peixe verdadeiro? Não entendi. Como é que é isso? Porque o peixe, realmente, ali, com a quantidade de ômega 3, ele vive em águas profundas, temperaturas bem geladas. Chile, Alasca, tenho certeza que vai ser verdadeiro. O nosso aqui é uma truta salmonada. Mas a gente come, né? Mas é um peixe. É um peixe. Mas não tem ômega 3, é não isso? tem ômega 3 que deveria. Ah, tá. Uma truta salmonada. Bom, beleza. E um outro alimento que eu gosto muito de falar para os chocolatras de plantão é o chocolate amargo. Chocolate amargo é aquele escuro com bastante cacau. Não é o chocolate ao leite nem o branco. Sim. Chocolate amargo tem bastante cacau, bastante antioxidante e também ajuda na sensação de bem-estar, de prazer. O que eu gosto muito de falar para quem tem uma vida ativa e me procura querendo melhorar a alimentação através da nutrição é o seguinte: um bom profissional que precisa de energia, de uma vida com saúde, não pode adoecer. Se você adoece, você não trabalha, você perde ali o seu dia, você perde o seu faturamento. Então, vamos lembrar de trabalhar o sistema imunológico, imunidade. A gente falou muito de imunidade na pandemia, lembra? Sim. Vamos melhorar a imunidade, eu não quero adoecer. Depois a gente esqueceu um pouquinho. Então, trabalhar o sistema imunológico garante também uma boa imunidade, melhor trabalho, menos faltas. De que forma eu posso trabalhar essa imunidade? Se alimentar bem, dormir bem, manejar o estresse e se exercitar. É fácil para todo mundo fazer todo dia? Não. Eu acho que todo dia a gente não consegue fazer isso, né? Tem dia que a gente está mais estressado, ou fase da vida em que a gente dorme mal, mas os pilares de uma saúde mais equilibrada seriam esses. Muito legal. Tenho uma pergunta e uma consideração. Diga. Mas o chocolate amargo também tem muito açúcar. Quanto mais amargo, menos açúcar. O que mais tem açúcar de todos é o branco, que tem açúcar e tem gordura, da manteiga do cacau. O chocolate ao leite está ali no intermediário. E o amargo, menos açúcar, mais cacau. Mas tem o selinho lá de alto açúcar adicionado. Tem. Agora, com a lupa, ficou mais fácil da pessoa identificar. Mas, às vezes, a quantidade que é colocada ali é numa porção maior. Você não vai comer a porção inteira. Entendi. Então você compra uma caixa de bis, por exemplo. Você vai comer ali, não sei quanto que é a porção, 2, 3 bis. É que as pessoas vão comer a caixa inteira do bis. Então, cuidado com a quantidade, voltando ao que eu falei no início, tá? O problema é esse, né, do açúcar, né? Ele faz você ter um... Ele não te sacia, né? Ele faz querer mais. E aí você come mais açúcar, no dia seguinte você quer mais, aí você procura algo salgado, aí você come o salgado, você procura algo doce. As papilas gustativas, elas vão ficando viciadas e cada vez você fica mais acostumado na quantidade maior. Que louco isso. É um vício. É uma droga. E também é muito calórico o amargo, o chocolate amargo. Sim, mas toma cuidado com a porção. Todos vão ser calóricos. Entendi. E aí, quando você falou de, aumentar a sua imunidade, eu lembro que eu era um cara que eu tinha muita dificuldade de agenda para me exercitar. Uhum. E isso é básico, tá, pessoal? Isso acontece com todo mundo, inclusive acontecia comigo. Que negócio de dificuldade de agenda, mas é uma desculpa maravilhosa que a gente tem também para fugir dos BOs, né? Então, não dá, a minha vida... Beleza. E aí eu te pergunto, como é que não dava 2 anos atrás e agora dá quase todo dia?
Eu não mudei nada, muito pelo contrário, minha agenda está um pouquinho mais complexa. Mudou, você se organiza melhor. Verdade. Então, assim, quando você fala, não é todo mundo que pode, concordo que não é todo mundo que pode. Mas tem muita gente que pode, que arruma uma desculpa boa, que ele mesmo acredita, também tem aí. E eu vou pegar uma vez que eu ouvi o Joel J falando isso, né, cara? Que é, cara, compre suas brigas. Você pode realmente, cara, comprar briga de se exercitar todo dia, ou tu pode comprar briga de conviver com uma dor de hernia de disco. Pô, tudo bem, velho. Não compra a tua briga de... Cara, é impressionante. Hoje eu consigo carregar os meus moleques muito mais do que eu carregava antes de fazer exercício. Sim. Então, são gêmeos, você sabe, Rô. Então, às vezes eu tô com os dois no colo. Antigamente eu não conseguia carregar um direito, né? Então você vai ter que comprar algumas brigas sim, para deixar outras para lá, né? Eu não quero mais sentir dor de princípio de hernia de disco, por exemplo. E desde que eu faço exercício, eu não sinto mais essa dor. Então, algumas coisas você tem que ser consciente e falar, cara, cada escolha é uma renúncia. Sim, tem dia que é embaçado. Hoje foi um dia que, cara, Matheus, lá só faltou me matar, maluco. Cansativo, pesado, etc e tal. Só que eu estou bem mais disposto. Inclusive, eu vi isso aqui no podcast. Eu comecei às 8 da manhã. Da última vez, a gente começou às 8 da manhã também. Cara, o primeiro episódio parecia que eu tinha acabado de sair de uma balada. Eu estava inchado, com sono. Uhum. E eu percebi que eu preciso ir para academia para eu estar mais bem disposto para estar aqui no primeiro episódio, entendeu? Então, eu tô contigo nesse como suas brigas. E aí me fala, a gente está falando justamente de saúde. Você comentou do ômega 3, mas o ômega 3, ele também pode ser suplementado. Sim. Falando dos suplementos que podem ajudar quando a pessoa não consegue se alimentar só pela comida mesmo, o ômega 3 a gente pode e deve suplementar. A vitamina D ajuda muito quando ela é suplementada por via oral para a questão da imunidade. Falo sempre da creatina, tá? Ah, mas eu não treino todo dia, não faço uma musculação. Não precisa fazer a musculação, pode usar creatina todo dia. Uma quantidade adequada, claro. A creatina hoje é o suplemento mais estudado no mundo. Todos os jornais, os colégios de estudo falam sobre a creatina, porque ela tem, sim, função cognitiva comprovada, ela previne contra doenças neurológicas progressivas, ela aumenta a força muscular. Quando você fala assim para mim, eu consigo pegar melhor meu filho, eu não conseguia antes, a vida não ficou mais fácil, você ficou mais forte, em todos os sentidos, né? Mas questão de força física, treinar com a ajuda de um suplemento, te dá mais força. Se você tem mais força, você pega mais peso, ganha mais massa magra, acelera o metabolismo e emagrece. Olha o ciclo, olha a cadeia que eu estou fazendo. Tá? Então, voltando, o ômega 3, a vitamina D, a creatina. A gente fala de proteína. Por que não suplementar uma proteína? Falei hoje de manhã para um paciente, falei, olha, você tem que aumentar a quantidade de proteína na sua ingesta durante o dia. Ah, mas Roberta, poxa, eu trabalho, não vou andar com marmita de ovo para lá e para cá. Nem eu ando com marmita de ovo durante o meu dia, mas eu uso meus suplementos. Se olhar ali na minha bolsa... Sabia que tinha suplemento de proteína? Tem. O famoso whey protein, que a gente tanto fala, é a proteína whey proteína, a proteína do soro do leite. Se eu tiver intolerância à lactose, se eu for vegana, eu tenho as proteínas vegetais, proteína de colágeno. Hoje o que a gente mais tem é proteína de formas variadas, tá? Burro, né? Verdade, whey protein é o suplemento da proteína, tá? Desculpa. Pode ser em pó, pode ser já pronta, enfim. Procura um nutricionista para te orientar exatamente na tua necessidade. Mas a proteína é um dos nutrientes mais importantes hoje, é um macronutriente extremamente importante para a construção muscular. E se eu tenho uma boa constituição muscular, eu também vou render melhor no meu trabalho. Tá? Você falou de hérnia de disco, eu vejo muitas pessoas jovens com questões de dor, reclamando, né? Ali não conseguiu abaixar, pegar meu filho no colo, fazer isso e aquilo. Então, fazer atividade de forma orientada e com uma boa constituição muscular é muito bom. Legal. Eu ouvi falar também de magnésio já. Magnésio ajuda, é um mineral, né? Ajuda ali em toda a constituição óssea e também ajuda no sono. O magnésio inositol é uma variação do magnésio que ajuda a induzir o sono. Eu gosto do magnésio inositol e da melatonina. Legal. E aí, curcumina?
Ótimo, adoro. É. Tá? Cúrcuma é o nome do suplemento. O princípio ativo é a curcumina. Uma boa cúrcuma tem que ter 90% de curcumina. Senão, não é uma boa cúrcuma. Ah, Roberta, como eu vou saber? Eu indico marcas adequadas, tá? Aquela cúrcuma que eu uso para fazer comida, um arroz com açafrão, não resolve. Para ter uma alta eficácia, tem que ter muita curcumina. E aí, você falou exatamente isso. O que acontece? O mercado de suplemento, ele explodiu, né? E aí, estava ouvindo, até se eu não me engano, foi os sócios, que tem gente vendendo cúrcuma, que inclusive estão colocando, eu lembro até que eles falaram assim, produtos cancerígenos para ficar com a cor da curcumina. E aí, às vezes, você está se alimentando de algo que piora a sua piora a saúde. sua saúde. Todo mundo fala da marca Pura Vida, por exemplo, né? Que a marca Pura Vida é uma marca que ela realmente tem um selo de pureza, e eu já entendi isso. Só que ela hoje, ela tá para um público, pelo menos ela tá muito diferenciado. mais valor, tá muito mais caro que os demais. Bacana. Se você tiver condições de comprar Pura Vida, primeiro de tudo, Pura Vida é uma marca boa. Sim. Tá. Então, se você tem condições de comprar Pura Vida, show de bola, compre Pura Vida. Pura Vida. Mas existe alguma outra marca com melhor custo-benefício que a gente pode confiar? Pode. Eu não estou sendo patrocinada por nenhuma marca. Vou Show. falar marcas idôneas que eu conheço, que eu prescrevo. Vitafor, marca brasileira, aqui do interior de São Paulo, selo de qualidade, preço bom, tá? Equalive, Nutrify, são marcas clean label, então elas não têm aquela adição de ingredientes artificiais corantes, não tem lactose, não tem glúten. São marcas boas com preços mais acessíveis que uma Pura Vida, mas que eu também gosto. Vitafor, Equalive e Nutrify. Isso, Beleza, isso mesmo. Beleza. Aí quando a gente desligar a câmera, eu vou te perguntar umas aí, que tem aí, que Pode tá perguntar. marketing muito forte e muito barato. Sim, E aí você olha. duvide de produtos Isso aí. extremamente baratos. Ah, mas tem ômega 3. Só fala isso de ômega 3 rapidinho, tá? Quem tiver comprado ômega 3 em casa, pega a embalagem, dá uma olhada, vira ali a informação nutricional, veja quanto de EPA e DHA. Tá? São as duas siglas que todo ômega 3 tem que ter. E veja a quantidade. Para eu indicar um ômega 3 e eu falar que ele é bom, ele tem que ter 1000 miligramas de EPA. Duvido que esses que a gente compra no 0800 ou na farmácia vão ter essa quantidade. Aí você vai olhar o preço. Ah, eu pago R$20 na farmácia, eu pago 100 na Pura Vida, por exemplo. Então, veja a quantidade, porque aí está a diferença também. E aí é muito louco, né? Porque eu concordo, vamos lá. Pagou 20 na farmácia, 100 na Pura Vida. 5 vezes mais caro, legal. Só que esse de 20, ele não serve para nada. Então, tu tá jogando R$20 fora. E alguns deles tá, inclusive, fazendo mal para tua saúde. Então, tu tá desperdiçando R$20 e tá fazendo mal para tua saúde. E a quantidade indicada, o R$20 dá para um mês? Para atingir a quantidade, você vai usar para 3 dias. E o de R$100 dá para um mês? Faz a conta. Exatamente. Tá? Cara, muito legal essa pegada aí, para entender um pouquinho mais. Eu vou botar aqui também. Pura Vida, eu vou te dar uma chance, tá bom? Eu vou comprar. Meus próximos suplementos que eu vou comprar, eu vou fazer orçamento nesses 4 aqui e te mando boleto lá para tu pagar. Legal. Vamos lá. Não sei se eu vou te botar numa saia justa. Ai, vamos ver. Deus. Vamos lá. Por que não suplementar via veia? Intravenosa? Não tem por que não suplementar. É que só vai poder prescrever um médico. Eu, como nutricionista, não posso prescrever medicações, suplementações, nada intravenoso. Proibido, meu conselho não permite. E via oral eu posso. Então, não tem por que não fazer isso. Tá. Só tem que ver quantidade, forma de administração, mas não vejo por que não, tá? Um biomédico pode? Poxa, você me pegou. Eu sei que o biomédico pode fazer algumas prescrições injetáveis, mas eu já não sei se algumas medicações pode. Bacana. Porque o que está acontecendo? Eu estou perguntando, e pessoal, com muito carinho, com muito respeito, tá? A gente não está aqui para cancelar ninguém nem nada, mas assim, eu gosto muito de pesquisar as coisas. Eu costumo falar que eu sou um cientista moderno. Então, cara, você viu que algumas coisas eu até entendia. Sim. Legal. E eu, por ser um cara prático, às vezes eu falo, meu irmão, vamos na veia logo de uma vez e Sim. pai, eu vou me embora, mês que vem eu volto aqui. Então, por exemplo, vitamina D tem injeção. Sim. Né? Então tem bastante coisa nesse sentido. Mas eu já ouvi muita gente falando que fazer mal não faz.
Só que como o organismo ele não consegue absorver, teve até uma moça que eu gosto bastante, eu esqueci o nome dela, ela é uma biomédica, eu não sei, famosa, muito legal, ela faz umas piadas e tudo. Ela fala que a suplementação intravenosa é o xixi mais caro que tu vai ter na vida. Por quê? Porque não é barato essas doses. E aí muita coisa vai direto para o xixi. Então é uma forma mais de estimular o mercado do que a sua própria saúde. Você tem alguma consideração ou de repente você fala, puta, Barreto, eu não tenho que te passar disso? Olha, eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo no final do ano. Eu estava trabalhando muito, numa carga muito intensa, 6 dias na semana de muito trabalho. E aí eu fui fazer alguns exames de sangue e eu vi que eu estava com uma deficiência de um marcador no meu exame. Pô, Roberta, você come bem, você suplementa, você faz isso. Aconteceu comigo, eu também sou humana. E aí eu tive que tomar bolsas de ferro no final do ano. Minha esposa essa semana. Então eu fiquei quase dezembro inteiro tendo que fazer as injeções na minha casa. Contratei um enfermeiro para ir na minha casa fazer a suplementação, porque eu não queria ir no hospital e tal. Então, tem momentos em que tem que ser intravenoso, porque é o que ia resolver. Eu não tinha tempo de ficar esperando tomar comprimido todo dia. Eu precisava da minha recuperação mais rápida possível. Então, tem momentos que tem que ser intravenosa, sim. Legal. Agora, vamos lá. Os exames estão em dia, etc e tal. Necessita ser intravenoso? Eu estou falando por causa do custo-benefício. Tá. A suplementação via oral é mais barata, certo? Sim, com certeza. Então, não tem necessidade. Aí, a suplementação via oral... Vai levar um tempinho mais para fazer efeito, mas às vezes a gente até aumenta um pouquinho mais a carga para ser um pouquinho mais rápido, mas quando é uma situação de emergência tem que ser o intravenoso mesmo. Vou fazer uma pontuação aqui no que você falou, de os exames estão bons. Nem sempre o que está ali com resultado dentro do valor de referência é o que é bom para você. O meu marcador estava dentro da referência, mas não estava bom para mim. Eu, como nutricionista, identifiquei que aquilo não era bom para mim. Ah, o colesterol tá X, mas lá tá dentro do limite. Poxa, mas aumentou. Ah, mas agora eu comi mais fritura. Ah, e a glicemia. Você está comendo doce, você não está se exercitando bem. Então, o que está da necessidade não é necessariamente o indicado para você. Perfeito, tá? Cara. Perfeito. E aí, tem várias perguntas nesse sentido. A primeira delas é exame de sangue. De quanto em quanto tempo? Idealmente de 90 em 90 dias. 3 meses. Sim. Se eu estiver monitorando alguma coisa, o paciente está me acompanhando no consultório. Ah, eu estou identificando que tal parâmetro está aumentando. 90 em 90 eu peço. Nossa, eu estava achando que eu fazia de 6 em 6 meses. Se você não tem alteração de nada, não usa medicação, não usa nada, até vai. Idealmente 90 em 90. Tá. 90 em 90 dias. E legal, mas aí vamos lá. Eu estou com esses exames, mas é aquilo que fala. Eu olho a análise e eu, como um leigo, olho o valor de referência do lado. Mas eu já entendi que isso não é o ideal, porque a régua está meio que jogada para baixo, para meio que acertar a população, uma coisa assim. Eu vou falar uma coisa sobre a vitamina B12. Quem nunca colheu B12 na vida, vai colher amanhã. Tá? A vitamina B12 é vida. Vitamina B12 é aquilo que nos dá energia. Vitamina B12, o limite é de 150 a 900. Você vê que é uma faixa enorme? Enorme. Se eu tiver com 151, eu estou bem. Se eu tiver com 899, eu estou bem. Vitamina B12, o ideal, de 450 a 500. Então, é uma faixa enorme, só que tem ali um meio termo para estar legal. Se eu tiver com baixa de B12, o que eu fico? Fraco, prostrado. Então, não acordo legal, não rendo bem no trabalho. Você fica assim se arrastando ao longo do dia no trabalho. Ah, poxa, mas eu dormi. Ah, mas eu não treinei e tal. Então, muitas vezes é a baixa de vitamina B12. E aí a faixa é muito grande, o médico passa o olho batido ali, tá dentro, tá ok. Mas não tá bom para aquele cara. E aí o que acontece? Então, acima de 500 o cara pode estar o quê? Não. O ideal é 450, 500. Se tiver acima, melhor. Mais disposição. Legal. Não pode estar abaixo. Não pode estar abaixo, tá? Entendi. Peraí, não foge. Ah, legal. Eu li um livro chamado Glicose, achei ele animal. Tô com um pouco de vergonha de falar isso, mas eu sou aquele cara que eu não gosto de verdura. Mas depois que eu li o livro, eu falei, cara, peraí, aquela história de realmente você comer a salada, um pão verde com um pouquinho de vinagre,
para ele conseguir segurar a tua glicose depois que vira as outras, o carboidrato e tudo. E estou costumando fazer isso. Contra a minha vontade, mas é aquele lance, né? Vamos fazer o que tem que ser feito. E aí o livro, que é um livro norte-americano, fala, etc e tal, ele dá a entender que tem algumas pessoas que inclusive usam lá o controlador de glicose, né? Que é aquele adesivo no braço. Sim, o PET. Não necessariamente que ele é um diabético, é para controlar a glicose dele. É uma necessidade isso ou é demais? Não vejo como uma necessidade. A necessidade é você fazer os seus exames, verificar se você está com essa glicemia subindo, tá? Era 80, 85, 90, começou a subir, dá uma parada, reveja a sua alimentação, inclua mais atividade física no seu dia a dia. A glicemia é um parâmetro não só para a gente ver se eu vou ficar diabético ou não, mas para síndrome metabólica, que é uma alteração que o paciente começa a aumentar a glicemia, a barriguinha vai aumentando, aquele botão não fecha tão bem, o buraco ali, o furo do cinto está mudando, e aí eu vou tendo uma síndrome metabólica, resistência periférica à insulina. O meu pâncreas está cansado, sobrecarregado de trabalhar para produzir insulina e fica acumulado na minha barriga. Você tem um risco de ficar diabético, um risco de você infartar, vários riscos de saúde. Para que eu quero ter risco? Eu quero ter certeza que eu estou bem, e não risco de ser tal coisa, tá? E o meu acontece justamente isso, que se eu não me engano, o limite da glicose é 99. E, cara, desde que eu era gordinho até agora, eu fico brincando ali entre os 95, 96. Mas olha, faz isso quando você chegar na sua casa. Pega o teu exame e olha se foi pedido no exame insulina basal. Se não pediram, pede para colher, passa no médico, passa na tua Nutri, pede para colher insulina basal. Não dá para eu só avaliar glicemia, glicose, eu tenho que ver a insulina basal. Sabe o que acontece com muito paciente que me procura no consultório? Vai fazer exame na terça-feira. Primeiro que ninguém faz na segunda, né? Segunda não é dia de fazer exame, porque teve o fim de semana. Vai colher na terça. Na segunda-feira, fecha a boca, faz jejum bonitinho. Aí a glicemia dá baixa. Mas a insulina basal me conta como é que meu pâncreas está trabalhando lá para trás. Aí, aquele cara que nunca come doce, mas na véspera comeu, foi no aniversário, comeu um pedaço de bolo, pode dar alterado. Então, eu preciso de um marcador mais próximo e um marcador mais antigo. Glicemia de jejum, a insulina basal e, se puder, a hemoglobina glicada, que me dá um relatório de 90 dias do meu paciente. Glicose de jejum. Glicemia de jejum, que é a glicose, hemoglobina glicada e insulina basal. Quem tiver exame em casa já vai olhar. Quem não tiver, procura um profissional, vai fazer os seus exames e observa esses 3 marcadores laboratoriais. O meu é esse caso aí, que, cara, eu vou te falar. Eu nunca me preocupei com o que eu comi um dia anterior, não fazer os exames, entendeu? Por isso que a gente pega no pulo. Não, cara, eu só faço o jejum que tem que fazer, né? Que é 12 horas. Agora 8. Não é mais para fazer 12. 8 já é a nova recomendação. E se fizer muito é ruim também, né? Sim, porque vai dar muito baixinho. Legal. Então, eu faço de 8 horas lá, o jejum de 8 horas e pau no gato. Mas, não come fritura um dia antes. Mas tem paciente que faz isso. Acha que vai me pegar na curva ali, mas eu que pego. Olha só, bacana. Bom, então aí, relacionado a isso, então a gente falou sobre essa parte da glicose, então não precisa ter esse medidor. Um outro livro que eu li que eu achei fantástico, mas aí eu tenho que entender realmente não tanto ao céu nem tanto à terra, é o lance do barriga de trigo. Não sei se você já leu, mas é justamente falando que o trigo ele está em tudo quanto é lugar da vida e que ele é o pior produto, segundo o autor. Pior até que o açúcar. Ele fala, cara, o trigo é uma coisa que ele realmente não tem necessidade nenhuma para a tua vida. E aí, por um tempo, eu fiquei até encontrar de novo o pãozinho de alho com catupiry. E aí eu não resisti. Mas me fala um pouquinho do trigo, no caso. Tá. Nosso trigo ele é muito modificado. Não é um trigo puro. Tá? Então, ele vem sofrendo muitas modificações e as pessoas, em geral, comem muitos alimentos refinados, muita massa, muito pão, muita bolacha. Tem paciente que fala assim para mim, eu não como pão, agora eu troquei por bolacha. Quantas? 8 bolachas. Você vai consumir da mesma forma, tá? O que hoje as pessoas têm é cada vez mais alergia ao glúten, tá? Não é intolerância, é alergia. Intolerância à lactose. O glúten é uma proteína
E aí a pessoa fica o quê? Com aquela distensão abdominal. Come um pãozinho, parece comer um boi, né? Fica com a barriga de peixe-boi. E aí o intestino modifica, etc. Vários outros assuntos acontecem. Onde a gente encontra o glúten, tá? Você falou do trigo, vou só falar dos outros alimentos também. Aveia, cevada, centeio, o trigo e o malte. 5 alimentos do nosso dia a dia, onde a gente encontra o glúten. O trigo está aí no meio, como eu falei, e tudo tem trigo. Farinha de trigo, né? Tudo é modificado. Várias farinhas que a gente consome no nosso dia a dia. O problema está no excesso, o problema é na quantidade. E em pessoas que já têm algum problema para digerir esse glúten, esse trigo todo. Mas o louco da farinha é que ela faz a mesma coisa que o açúcar. Tu come um pãozinho, tu não consegue ficar num pãozinho quentinho. Não. Aí você vai comer 2, 3 pãezinhos. E aí tem o glúten, né? Tem a farinha, tem o trigo e tem o carboidrato, tem o açúcar, sobe rápido essa glicemia, cai rápida. No que cai rápido, dá fome. Aí você come mais um, sobe rápido, cai rápido. Você não fica saciado rápido, você demora. Exatamente. Mas você falou da aveia. E aí eu sei que tudo isso é uma sintonia fina que a gente tem que fazer. Mas e como é que fica a minha banana com aveia? Se você não tem problema com o consumo de glúten, você não tem alergia nenhuma, não tem problema. Você não vai consumir uma caixa de aveia, é uma colher de aveia por dia. O problema é que na farinha de trigo se usa grande quantidade. Tá na pizza, tá no bolo, tá na massa, tá em tudo quanto é lugar, tá? Uma banana, pode botar uma canelinha nessa banana com aveia? Se você colocar canela, você vai arrebentar demais, assim. Porque a canela é hipoglicemiante. Ela baixa o açúcar do sangue. Arrumei um novo docinho, porque eu gosto de banana com aveia. É uma insulina natural. Então, pode usar. Legal. Cara, isso é uma coisa do meu pai velho. E aí eu passei na nutricionista, ela falou, para com isso pro resto da vida. Meu pai, ele fazia eu tomar levedura de cerveja. Porque ele falava que era para limpar. Tá, a imunidade. Não, para limpar intestino, essas coisas tudo. Não tem nada a ver isso. Não. Pai. Existem leveduras hoje que a gente usa para melhora da imunidade, levedura em flocos, para colocar na sopa, na salada, para melhorar o intestino, que precisa comer direito, tomar água, se exercitar. A gente fala muito de modulação intestinal. O que é modulação intestinal? Melhorar o funcionamento do meu intestino. Limpar o meu fígado, meu intestino de uma maneira saudável, com probiótico. O que é probiótico? Aquele bichinho, aquela bactéria que vai lá no intestino, mata, troca a bactéria ruim pela bactéria boa. É isso que eu preciso, probiótico. Tem alguma marca boa de probiótico? Eu gosto do probiótico da Vitafor. Ah, tá? da mesma pessoa. Todas essas marcas que eu passei. Show, O Simforte eu gosto, mas precisa de muita água. Não adianta você tomar a bactéria se você não consumir bastante água. E quantos ml por quilo você recomenda? Porque cada um recomenda de uma forma. 30 a 35 mililitros de água por quilo de peso. Se eu pensar em 30 ml, 80 quilos, 2 litros, 0,4, né? 240. Show de bola. Carvão ativado. Bom, mas muita modinha também. A gente fala muito hoje, tudo tem carvão ativado. Sabonete, a pasta de dente, tudo carvão ativado. Eu prefiro trabalhar com outros antioxidantes. Você falou da cúrcuma lá atrás. Eu gosto muito da cúrcuma, sabia? Tá. Muito anti-inflamatório, muito antioxidante. Eu sou um cara que sofre de dermatite atópica, tá? Me conheço por gente com isso. E é algo que eu tenho que conviver com ela, né? Não tem, pelo menos até hoje, não passei em vários lugares, não existe uma cura, existe tratamento. Dentro da alimentação, alguma recomendação? A maior e melhor recomendação que eu posso te dar é tratar seu intestino, fazer essa modulação intestinal, entrar com uma dose boa desses probióticos, que a relação, o eixo intestino-pele é muito próxima. Então, eu trato o intestino para melhorar a qualidade da minha pele. Caramba, que animal, que animal. Vocês estão ligados, né, galera, que podcast nem existe. Eu estou fazendo uma consulta gratuita. Eu vou passar ali depois o Pix, tá? A gente acerta no final. Entendeu? E aí, beleza. Barrinhas de... proteínas, barrinhas cereais. Proteicas. Tá, vamos Cara, eu lá. vou falar para vocês. Eu vou passar uma para vocês que eu achei da Avan. É da hora. Ah, não, por favor. Quem me passou foi a Paulinha Arias, tá? A Paulinha Arias, ela falou, olha, tem uma barrinha proteica da Avan. Velho, eu olho, eu começo a rir. Que eu falo, cheio de doce de leite no meio, né? Exato, é a maior papagaiada do mundo, mas eu como sem culpa porque é uma barrinha proteica. Tá. E aí, fala um pouquinho sobre essas barrinhas proteicas. Ó, barrinha proteica, bebida proteica, tudo a mesma coisa que eu vou falar.
Não sou contra, eventualmente consumo. Eu vou ficar trabalhando direto, não vou poder parar, comer uma fruta. Eu consumo ali a proteína. Só olhem na informação nutricional, na embalagem, quantos gramas tem de proteína. Em média, essas barrinhas têm 10, 12 gramas de todas as marcas que eu vejo aí no mercado, tá? Não foge muito disso. Só que aí tem 10, 12 gramas de proteína e 30 de carboidrato. É barrinha proteica ou é barrinha de carboidrato? Tá? Proteína é mais cara que carboidrato, por isso que entope de carboidrato. Vê, tem açúcar? Não tem açúcar? Não tem açúcar, mas tem adoçante. Qual adoçante? Aquele péssimo, aquele barato que vai deixar um sabor ali residual. Olha essas considerações, tá? Quanto de proteína, quanto de carboidrato, se tem açúcar ou se não tem. Muitas vezes é melhor comer uma barrinha dessa do que você comer um pacote de pão de queijo, tá? O legal da proteína é que ela dá saciedade. É isso. E vai ajudar na construção muscular. Mas tem barrinhas e tem barrinhas. Agora, muito louco também que você fala, lê ali os ingredientes. A gente não consegue entender bodega nenhuma. Vou explicar de maneira fácil e objetiva para todo mundo entender. Pega ali a informação nutricional. Primeiro na lista de ingredientes, tá? Primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade. Se ele começar farinha, açúcar, sódio, pula fora. Não tem que ter essas porcariadas, tem que ter o alimento em primeiro lugar. Tabelinha. Tudo vai ter a quantidade por porção. Pegar uma bolacha. A porção são 2 bolachas. Você abre o pacote de bolacha, come 2. Então, vê quanto por porção e quanto em 100 gramas. Todo alimento, toda informação tem tabela desse jeito. Quanto por porção, quanto por 100 gramas. Quanto de carboidrato, quanto de proteína, quanto de sódio. Lá na última coluna tem porcentagem VD, do valor diário. Tem que ser baixo. Esse número tem que ser baixo. Se ele for muito alto, perto de 100, o que eu tenho numa porção é o que eu posso no dia. Não dá. É muito louco isso, né? Porque o chocolate que eu mais gosto, eu parei de comer quando eu aprendi isso. Primeiro ingrediente, é aquilo que tem mais. E aí o marketing da indústria, ele trabalhou o Snickers, que era mate sua fome, lembra disso? Você não é o mesmo quando tem fome, você mate sua fome, mate sua fome, mate sua fome. De uma forma ignorante, confesso, mas isso fica na nossa cabeça que, cara, aquilo ali, ela recompensa uma refeição. Nem pensar. E aí eu peguei uma barrinha de proteica e vi que aquela barrinha proteica, ela tinha as mesmas calorias que um Snickers. E aí eu falei, cara, eu gosto do Snickers, então já que é caloria por caloria, eu vou levar. Eu não sei, eu estava ouvindo um áudio e falaram isso. O primeiro ingrediente. Cara, o primeiro ingrediente, e vou te falar que assim, 30% do peso do Snickers é açúcar. O Snickers é amendoim e um caramelo ali, não é? E o chocolate por cima. Alimentos altamente calóricos. Bizarro isso, né? Então você começa a pegar, entender e falar, cara, isso daqui, cara, eu adoro, mas tem que ser uma vez esporádica nesse sentido, porque não tem mais o que fazer. E, cara, por exemplo, né? Batata é carboidrato, mas é bom. Sim, batata, arroz, batata doce, mandioquinha. Nenhum carboidrato é ruim. O que é ruim é você só colocar um ingrediente ali no teu prato. Só vou comer batata, só vou comer arroz. E eu sou um cara muito bom de comer batata. Por exemplo, batata palha. E a batata palha, cara, ela é extremamente nociva, né? Ela é frita? Ela é frita. É um bagulho bizarro. E aí tu olha esse negócio de 100 gramas, que eu me atentei depois, eu não sei se é uma coisa nova, sempre teve, eu nunca tentei. Cara, 100 gramas de batata palha... Não é nada. Não é nada. E é 600... O bagulho é 600 calorias, mano. E tu fala, irmão... E a batata palha é um acompanhamento. Tu joga em algum lugar. Ou seja, tu explode qualquer prato, é questão de... Vou te dar uma dica, se você for comer um estrogonofe de frango, de carne, do que for. Ao invés de você pegar um monte de arroz, um monte de estrogonofe, um monte de batata, pega metade da quantidade do arroz, você liga pro arroz? Não sei, se você não ligar tanto, diminui a quantidade do arroz e coloca a batata ali. Diminui todos, tá? Mas diminui mais o arroz, porque o arroz é o carboidrato, a batata vai ser o carboidrato e a gordura. E aí substitui um pouco do arroz pela batata. Você vai ter menos caloria ali no prato. E o arroz é um vilão, é um herói? Como é que é o lance? Porque todo mundo fala do que o arroz é um carboidrato. Como é que tá isso? É o carboidrato, mas também tem um pouquinho de aminoácido, não é vilão.
Só que se eu pensar na combinação arroz e feijão, que é a grande combinação do nosso brasileiro, é extremamente saudável. O nutriente, o aminoácido que falta no arroz, o feijão tem. O aminoácido que falta no feijão, o arroz tem. Então, quando eu junto os dois, é um casamento perfeito, se é que isso existe. Mas é o casamento perfeito de aminoácidos, arroz e feijão. Combinação boa, fácil da gente achar aqui, né, em todo lugar. Queria dar uma dica para quem come na rua, trabalhador, empresário, pessoas que comem na rua de maneira geral, comem no quilo, que tem opção de muita variedade para montar um prato. Pensa no seguinte, prato ali redondo, divide o prato na metade do prato, folhas, hortaliças, legumes. Ah, mas tem ali sei lá, o legume está cozido, não tem problema. Folhas, legumes, tá? Hortaliças, metade do prato. Da outra metade, divide no meio. A outra metade, né, um quarto, arroz e feijão. O outro, um quarto, a proteína. Pode ser carne, pode ser frango, pode ser peixe, pode ser um suíno. Não estou falando o que pode e o que não pode. Estou falando de composição, de combinação de alimentos num prato para quem, assim como o meu, muitas vezes come na rua, vai no restaurante por quilo, que facilita a nossa vida também, tá? Não, fantástico. Bom, eu vou parar o episódio aqui porque a gente ia entrar no assunto açúcar e doces, então eu acho melhor a gente interromper. Mas vamos lá, vai. E o açúcar? Eu sou o cara do docinho, tá? Eu gosto de um docinho. Tá. E você sabe que eu fiquei 21 dias aí sem comer açúcar. Eu lembro. E depois que eu fiquei 21 dias sem vida, eu retomei aos meus docinhos, aos meus chocolatinhos. E aí eu te pergunto, cara, a gente sabe que é um vilão, a gente sabe que é algo que não tem nutriente nenhum. Uhum. E o que a gente pode fazer, por exemplo, para comprar essa briga e ir reduzindo cada vez mais? Porque é algo que tem um efeito muito grande em muitas pessoas. Ou, de repente, falar, Barreto, relaxa, come sem estresse, mas também saiba que você pode essa quantidade. O que você poderia falar do açúcar? Eu falava, meu irmão, é a mesma coisa que o cigarro, vai te matar um dia. Não existe uma quantidade ideal e permitida que eu possa falar para você, consome 5 gramas, 10 gramas, porque é difícil você consumir uma pequena quantidade. Eu acho melhor você não consumir do que consumir uma pequena quantidade. Vai desacostumando. Primeira dica que eu dou é começa a não colocar o açúcar no café. Perfeito, já tá? Quem consegue tomar café sem açúcar, consegue qualquer coisa na vida. Então, é isso que eu acho. Cara, mas isso que é louco, eu sou um cara que adoro tomar café sem açúcar. Eu também, mas se tiver docinho do lado para acompanhar... Combina bem, né? Eu não fumo, mas quem fuma fala, às vezes o café chama o cigarro, então são combinações já muito... tira o café, tira o açúcar do café. Olha, eu tenho o hábito do docinho depois da minha refeição. Tenta trocar por uma fruta. Ah, não é a mesma coisa. Claro que não é a mesma coisa. Mas é a partir das pequenas mudanças que você vai desacostumando. Você ficou 21 dias sem açúcar. É o período que a gente fala que tem a troca dos hábitos. Se você ficou 21 dias, por que voltou? Ah, você gostava muito. Mas é você se acostumando. Ficou 21, ficasse 22, 23. Nunca mais vai comer doce na vida? Claro que não. Mas o que não pode é ser dependente desse açúcar, dessa sensação de bem-estar, de prazer, dessa serotonina que o doce causa. Tá? Eu fui viajar para um hotel aí no início do ano, muito legal, com muito doce, muita opção de um monte de coisa. E aí eu falo o seguinte, chega lá no lugar onde tem um monte de doce, olha tudo que você tem. Tem pudim, tem brigadeiro, tem sorvete, tem torta. Qual que mais te chama a atenção? Qual aquele que você vai falar, vou comer e vai valer a pena a caloria? Ah, eu gosto de brigadeirão. Esquece os outros e vai no brigadeirão. Uma fatia. Porque senão, se você não come nada, você fala, eu sou triste, infeliz, para que eu vim aqui? Vou cortar meu pulso. Então, escolhe a briga que você quer entrar, tá? Cara, e aí eu tive duas melhoras muito grandes. A primeira, na época do Sebrae ainda, que eu estava bem gordinho, eu estocava doce em casa. E aí a mesma coisa daquele cara que compra 10 maços de cigarro para estocar em casa, porque já tem em casa. O cara que compra o pacote de maço de cigarro, ele vai fumar mais. Porque está próximo dele ali, né? Então ele vai fumar mais. E eu percebi isso. Cara, eu lembrava, lojas americanas, Chocolícia. Chocolícia, ela é o biscoito do capeta, velho, aquele negócio. É ainda vende isso? Porra!
Deve estar um... E aí o que acontece? Tu vai no mercado normal, é R$7. Tu chega nas lojas americanas, é R$2,50. O bagulho, eu não sei o que acontece com eles. Eles estouram um container de chocolate. Cara, eu, sinceramente, eu era bizarro. Eu comprava 10, 15 pacotes de chocolate para estocar em casa, para de vez em quando, durava Todo uma, dia. 2 semanas, o bagulho torava. Hoje eu não estoco doce em casa, estoco um pouquinho por causa das crianças. Só que se eu tocar num doce das crianças, eles me matam, então já tá tranquilo quanto a isso. Aí uma das coisas que eu comecei a fazer é, cara, então eu como meu doce, também não como doce industrializado, eu como muito doce gourmet, então já muda, porque não tenho acesso ao tempo todo, eu já tenho que ir numa cafeteria, etc e tal, já melhorou. E com esses 21 dias eu percebi que o meu melhor ganho é, eu olho a mesa de doces. Antigamente eu comia o doce por comer. Puta, qual foi? Eu vou experimentar esse, eu vou experimentar dele. Hoje eu olho e falo, cara, qual que eu quero realmente comer? Sim. E aí eu como, né? Então eu tenho isso, que nem hoje eu falei pra eles. Eu falei, cara, o restaurante que a gente vai ter o melhor brigadeirão que eu já conheci. Se tiver, eu vou pegar. Só tinha o pudim. Eu fui embora. Entendeu? O pudim não é uma... Mas se tivesse o melhor brigadeirão da Baixada, que eu acho, eu ia pegar. Então eu já melhorei, mas eu ainda tenho esses conflitos. Eu vou contar para vocês uma história. Eu tô formada há 20 anos, eu já atendi muito paciente. E aí, no consultório, chegou o caso uma vez de um paciente meu, muito obeso, cheio de problema de saúde. E aí, depois de um tempo, ele veio a falecer. E a família foi me contar depois que quando foram mexer nas coisas dele, tinham caixas estocadas de língua de gato da Copenhagen. Ele comprava, escondia, acho que até esquecia que tinha comprado, ia comprando mais e abastecendo. Quando ele morreu, foram mexer ali, tinha caixas de chocolate da Copenhagen. Então, esse é o medo de não ter, de na necessidade, na abstinência, faltar e vai estocando. Cara, é muito louco, né? É muito doido. O açúcar ele é muito viciante, realmente. E realmente, eu costumo falar que eu não tenho medo. E veja bem que vocês vão entender quando eu terminar de falar. Eu não tenho medo das drogas ilegais. A cocaína, a maconha, o êxtase e tudo. Por quê? Porque a informação está muito velada e você tem um pouquinho mais de difícil acesso. Então, assim, cara, essas drogas, é mais fácil você colocar na cabeça de um filho e falar, cara, não usa essa desgraça. Ou você mesmo, se alguém virar para ti agora e fizer uma carreira de cocaína mesmo, fala, vamos, Rô. Eu falo, tu é louco, né? Mas eu tenho muito medo das drogas legais, Sim. como o açúcar, como o cigarro, como o vício em pornografia, como, cara, o sedentarismo, como TV, como rede social, então como por exemplo, até o nanismo, né? Cara, tem muita gente se perdendo nos vícios legais. Quando eu falo legal, é de legalização, vocês entenderam? E, cara, o cara tá se perdendo. Eu percebo isso. Eu sou um cara viciado em açúcar. Então, eu sou tipo um alcoólatra, tá ligado? Então, Sim. assim, só por hoje eu vou comer esse docinho, mas eu não vou comer esse. Porque realmente se tornou um vício já. Eu vou falar para vocês quais eu acho que são os 4 piores pós da humanidade. Pós-brancos. Sal, açúcar, farinha e cocaína. Esses 4 pós, não necessariamente juntos, eles matam. Tá? Então, essa é a minha opinião. Cuidado com o que vocês colocam para dentro do corpo, como o Barreto disse agora, de forma legal. Aquilo que você compra numa padaria, numa farmácia, e o que você oferece para o seu filho. Porque o que você faz na sua casa, o que você coloca para ele, pode matá-lo no futuro. O que você dá para ele e o que ele observa, você consumindo também. Animal. Bom, cocaína é meio óbvio, farinha a gente falou, açúcar a gente falou. Sim. E o sal? O sal mata, né? A doença, a pressão alta é uma doença assintomática. Hoje as pessoas sofrem de hipertensão sem saberem. Eu tenho uma dor na nuca. Eu comecei a passar mal, me senti mal, tal. Pressão já tá alta faz tempo. Quem aqui consegue verificar sua pressão com frequência? No meu consultório eu vejo. Mas as pessoas de forma geral verificam, mensuram a sua pressão? Não. E o leve aumento dessa pressão arterial ao longo do tempo vai te deixando hipertenso. Você tem que usar uma medicação. Remédio para pressão alta não é quando a pressão está alta, é uso diário, é uso crônico. Qual é a pressão correta mesmo? A gente fala o 12/8, tá? Seria o 120/80 ou 12/8. Tá.
E eu tenho um aparelhinho em casa, mas é aquele negócio, eu só vou mesmo quando eu sinto alguma coisa. Mas aí a pressão já pode estar alta. Sintomas que indicam isso, principalmente dor na nuca. Você percebe que está com uma dor de cabeça, que não está muito legal. Ah, mas o dia está quente. Ah, mas não bebi água. Você vai sempre arrumando desculpas para justificar um mal-estar. Mas pode ser a pressão alta. Você verifica a tua pressão de tempos em tempos? Eu tenho a pressão muito baixa. Então, a minha pressão nunca ficou alta. O que eu sofro é de pressão baixa. Mas assim, como eu tenho um aparelhinho, você me aconselha uma vez por semana ver? Olha, assim, se você tiver a oportunidade de ver, mas tiver certeza que o seu aparelho está calibrado, tá Isso ok. é melhor, né? Porque esses domésticos aí também são Vai um dia jeito, lá né? com o aparelho no consultório e aí eu verifico das duas formas, a gente calibra. Show de bola. Tá? Fechado. Ô, Roberta, alguma coisa importante que a gente não falou? Olha, eu queria voltar nisso desses pilares de saúde, porque eu, como nutricionista, vou sempre pregar a nutrição, a boa alimentação. Hoje a gente fala muito em longevidade. Ah, é porque a nossa expectativa de vida ela aumentou, porque aumentou 1 ano, 2 anos. Eu, Roberta, nutricionista, não quero viver até 150 anos. Não tenho essa imaginação. Eu só quero viver bem, com qualidade de vida, sem depender de pessoas e de suporte de vida. Então, o que eu falo eu espero ganhar vida aos meus anos e não só dar anos de vida para as pessoas, para os meus pacientes. Quero que elas vivam bem, com longevidade, mas se sentindo bem. Falo de longevidade com alimentação saudável, foi o que eu falei lá no início, se exercitando. Uma pessoa que não consegue abaixar para amarrar o cadarço do seu tênis, não tem uma boa saúde, E a maioria dos velhinhos morrem porque caem, né? O meu pai foi um que teve 2 quedas e veio a falecer. Porque, se não me engano, a gente perde 1% de músculo ao ano, dependendo da idade, é isso? De massa óssea também, tá? A gente vai perdendo a osteopenia. Até chegar na osteoporose, a gente passa pela osteopenia. É legal fazer a densitometria óssea, aquele exame para ver quanto de perda óssea eu já tenho, tá? Eu vi um vídeo esses dias que era um casal de idosos pegando os pezinhos e se exercitando, que era para a chegada dos netos. A filha estava grávida, eles estavam se exercitando para poder pegar o netinho no colo. Então, olha que bacana isso. As pessoas já com essa consciência de não é virar halterofilista, não é ficar fazendo maromba, mas é conseguir fazer a atividade da vida diária. Manejar o estresse. Quem aqui não tem estresse? A gente tem que saber administrar esse estresse. Viver estressado, viver buzinando no trânsito, viver xingando o outro, você não está vivendo bem também, tá? E ter um sono adequado. Cada um sabe o quanto de horas precisa dormir. Tem pessoas que dormem menos, tem pessoas que dormem mais, mas desde que você acorde se sentindo bem e disposto, não que um caminhão passou por cima de você na madrugada. É verdade. Roberta, muito obrigado. Sempre no final eu peço 3 coisas, né? Primeiro, a gente já está acabando, eu gostaria que você se despedisse. Segundo ponto, falar suas redes sociais, como as pessoas te encontram. E terceiro, se você fosse dar uma dica para todos os empresários no Brasil, qual seria ela? Nossa, perguntas legais. Bom, muito obrigada pelo convite, Barreto. Espero que tenham gostado. Me sigam nas redes sociais, rorô.soriano no Instagram, Roberta Soriano. O que eu gostaria que os empresários pensassem é que eles vivam com qualidade de vida, não só vivendo, como eu falei, isso de estresse e tal, vivendo bem, serem produtivos, terem um bom trabalho, gerarem emprego para outras pessoas também. E os jovens que estão assistindo, estão empreendendo também, que sejam proativos. Eu tenho visto muita gente jovem, isso porque eu tenho contato com faculdade, as pessoas esperando tudo caírem do céu. Do céu só cai chuva, tá? Corram atrás, trabalhem, estudem. O estudo ainda é uma coisa que eu acredito muito que pode levar a gente para frente. Sensacional, Roberta. Bom, e o meu pensamento da semana é saia da Matrix. O que eu quero dizer com isso? Quando começaram a me aconselhar, pô, Barreto, para de beber, eu pensei, esses caras estão malucos, velho. Os caras vão me tirar uma coisa que é uma dos meus maiores momentos de diversão. E eu achava esses caras muito chatos. E aí chegou algum momento que eu parei de beber. E aí os caras chatos eram aqueles, tá pegando, ficou fresco, etc e tal. E hoje eu sou chato que aconselho todo mundo a parar de beber um dia. O lazer, ele tá longe de várias coisas. Não estou dizendo para você parar de beber. Eu estou dizendo para você sair da matriz e ter autoconsciência. Cara, vale a pena você beber, gastar um dinheiro pra cacete, ferrar com a tua saúde,
te deixar num estado de consciência alterado, onde você pode dirigir, machucar alguém, onde você pode cometer alguma decisão errada na tua vida e acabar com a tua família. Vale a pena isso? Eu só dei um exemplo do álcool, como eu posso dar o exemplo do próprio açúcar, como eu posso dar o exemplo do próprio cigarro, né? Você sabe que aquele negócio ali vai te matar a longo prazo, só que o longo prazo também chega. Então, assim, saia da Matrix. Não é porque parece ser legal que você tem que continuar fazendo. Eu tenho plena consciência que a melhor coisa que eu faço é sair do açúcar. Então, essa briga eu já comprei há mais de ano. Em alguns momentos eu perco muito, mas já não é mais um amigo meu. Já é um negócio que eu sei que um dia eu vou parar ou reduzir drasticamente. Então façam isso, tá? Não entra nesse balaio. Cara, você não precisa, para se divertir, tomar 2 caixas de cerveja e comer como se não houvesse amanhã. Você tem tempo para fazer exercício. Não é porque você não gosta de exercício que você não tem que fazer exercício. São poucas pessoas, inclusive o nome deles são psicopatas, aqueles que amam fazer exercício. Tá? É cansativo, é doído, etc. E tal. O que acontece é que com o hábito, você começa a falar, poxa, se hoje eu não fui, eu senti falta. Mas não é uma questão de, uau, caramba, meu irmão. Não é que nem a caixa de língua de gato que eu tenho que ter na minha casa. Nossa senhora, eu vou comprar uns halteres, porque se o Thiago Arias fechar no domingo... Não é, velho. A gente não gosta no final de fazer exercício. Pelo menos 80% da gente, 60% da gente. Então, assim, eu não gosto de fazer, não interessa, tem que fazer. Comer uma banana com aveia e um fielzinho de mel não é a mesma coisa que banana com aveia e Nutella. É óbvio que não é a mesma coisa. Só que não é a mesma coisa no sabor e também na saúde. Então, saia da Matrix um pouco, tenha consciência para melhorar a sua vida. Meu nome é Rafael Barreto, o meu Instagram é Rafael Barreto MGP, e hoje a gente falou bastante sobre saúde. Obrigado, viu, Roberta? Eu que agradeço. Estamos juntos, um grande beijo e valeu, valeu, valeu!